Fala, comprador! Seja muito bem-vindo ao canal da Vorrat. Hoje eu quero falar com vocês sobre RFP, Request for Proposal. Eu sou Renato Norato, sou fundador da Vorrat, uma empresa especializada em empoderar e desenvolver profissionais e as áreas de compras. Como eu estava falando, hoje eu quero falar sobre RFP, Request for Proposal. Esse é um vídeo que eu estou desenvolvendo a pedido de um assinante aqui do nosso canal que pediu para eu falar um pouco sobre RFP. Não posso falar de RFP sem falar de RFX. Acho que é importante você entender que deriva da RFP a RFQ, a RFF, a RFS e a RFPA. E vou contar um pouquinho de cada um. Mas vou começar com a RFP, que é a solicitação aí do nosso assinante. Então, como eu tinha falado, RFP, Request for Proposal, é você pedir uma proposta de preço para o teu fornecedor. Tem muitas empresas que têm um e-procurement que automaticamente, você cadastrando lá os itens lá dentro, vai conseguir te enviar essa RFP automaticamente aí para o teu fornecedor. É válido, obviamente que é super válido, quem tem uma oportunidade grande na mão, mas eu também quero falar daquelas empresas que não têm eventualmente um RP e que usam hoje a planilha de Excel. Então o que eu falar para o Excel também vale para um RP ou para uma ferramenta de e-procurement. No Excel, como é que eu faço? Como é que eu gosto de fazer quando eu trabalho? Eu gosto de criar aquelas pastas que tem no Excel. Uma primeira pasta, eu gosto de contar um pouco sobre a minha empresa ou a empresa que eu estou representando. Agora com a consultoria eu sempre falo das empresas que eu estou representando. Então eu conto o tamanho dela, o quanto que ela faz, onde esse produto vai ser aplicado, eu conto um pouco a história para dar um gostinho maior para o nosso fornecedor se engajar no nosso bid aqui, na nossa cotação. Uma segunda pasta, eu conto um pouco, falo um pouco do cronograma. Quando que o cara vai receber, o fornecedor, o vendedor vai receber essa nossa cotação, quando que ele tem que responder, se tem um período de pergunta e de resposta. Uma coisa que eu gosto muito é colocar dentro da RFP a semana que eu quero fazer a negociação. Para quê? Para garantir que aquela pessoa que está tratando comigo desde o início e também o diretor ou o gerente lá de vendas que precisa participar da negociação, naquela semana ele esteja disponível. Porque evidentemente o cara pode sair de férias ou o cara pode ter uma reunião, ter um treinamento, e bem naquela semana que você quer fazer a negociação, ele não vai estar disponível. Aí você tem que contar toda essa história que você desenvolveu para um terceiro. Tenho certeza que o teu poder de negociação diminui muito. A terceira, a terceira pastinha, aí sim, aí o que eu faço? Eu faço o pedido de preço para esse fornecedor ou vendedor. Então o que eu faço? Eu discrimino todos os itens, a descrição, especificação, se puder mandar desenho técnico, a quantidade mensal, anual, depende do que você está se propondo, se tem imposto, se não tem imposto, e deixo lá um espacinho para o cara colocar o preço. Uma outra pasta, essa é um pouco mais eventual, você pode utilizar se ficou faltando fazer alguma pergunta ou captar alguma informação que é importante para você de base de dados. Então, às vezes você não perguntou lá na RFI, quando você fez a RFI, e se você quiser conhecer um pouco mais de RFI, assiste meu vídeo sobre a RFI, tá? Mas se lá na RFI faltou algum tipo de pergunta ou apareceu alguma coisa importante no processo, você pode colocar perguntas adicionais na RFP. Então, eu costumo trabalhar com essas 4 pastas. Tá? Falando um pouco agora dessas derivadas que eu falei da RFP. Então, você tem também um cara chamado RFQ, que é Request for Quotation. Não, acho que hoje ou confunde-se muito, mistura-se muito P com Q, tá? Ou acabaram não usando a RFQ. Para que servia? A RFQ foi criada há um tempo atrás para a gente fazer tomada de preço. Lá atrás, talvez só os mais experientes aí vão lembrar disso, os mais novos também não, mas existia uma época que não tinha internet.
Então, para a gente ter uma informação, era muito complicado. Não dava para ir lá googar e saber quanto custa tal coisa. A gente não tinha esse tipo de informação. Então, você tinha que fazer uma solicitação de cotação para o teu fornecedor. E aí se usava o quotation. E aí, que eu me lembro aqui agora, eram duas formas que que pediam para fazer essa cotação, essa quotation. Uma era quando você estava preparando o orçamento, olha que coisa interessante, e a outra era às vezes você queria fazer uma tomada de preço a pedido do teu cliente interno. Ele queria ter uma ideia do projeto, queria ter uma ideia de custo de projeto e tal, não era nada assim para os finalmente, como é a RFP. A outra que eu comentei com você, que é RFF, que é Request for Feature, e o feature de características. Às vezes no meio do processo, até às vezes depois que você soltou a RFP, você precisa pegar informações, características desse produto. Então o que você faz? Você manda uma RFF. Você não está pedindo preço, você está pedindo só características. Eu posso colocar preço também? Pode, não tem problema você poder comparar, mas ela é mais para pedir características. E aí de repente você está testando modelos diferentes, marcas diferentes, especificações diferentes. Às vezes numa reunião que você fez de alinhamento com o teu cliente interno e com o teu fornecedor, surgiu uma oportunidade, ou você fez um benchmark e veio uma oportunidade daquilo que você estava vendo e você precisa fazer e coletar informações de características ou adicionais ou complementares que você tem. Aí você usa a Request for Feature. Depois tem duas novas que talvez não seja tão nova, né, porque já está muito forte aí Europa e Estados Unidos, mas eu ainda não vi aqui implementada aqui no Brasil. É Request for Solution, RFS, e Request for Partnership, RFPA. O que é Request for Solution? É uma RFP, só que em vez de você buscar simplesmente preço, você está indo atrás de buscar uma solução. Onde eu vi isso, né? Onde eu vi aplicado isso lá fora? Eu vi quando o cara estava negociando logística, quando o cara estava negociando transporte, quando o cara é área de compras, né? Estava buscando serviços que são mais robustos, que são mais tem mais característica, né? Eles podem ter muitas particularidades. E talvez a solução da empresa A era diferente da empresa B. E você não quer desmontar essa oportunidade de você ouvir soluções diferentes, que obviamente vão ter preços diferentes, mas que talvez vai te dar um resultado melhor do que simplesmente você gerar uma RFP, enquadrar isso, né? Que eu sei que esse é o nosso sonho de consumo, transformar isso numa commodity, mas nem sempre dá, mas às vezes você não enquadrar isso, né? Colocar isso numa caixa para receber um preço, talvez você abrir isso, você vai ter ouvir coisas muito interessantes, inovativas, que vai te dar vai dar uma aderência melhor ao projeto, à tua empresa. O problema da RFS é maturidade. Nem toda área de compras, nem toda categoria está maduro o suficiente para pedir uma RFS. Por quê? Porque você às vezes não consegue comparar o preço. E aí tem que ter técnicas, né, e processos muito robustos na empresa para fazer essa equalização. Porque como é que você vai dizer que você comprou do A ou do B se você não tem uma especificação? Você cria um edital, você cria um conceito, né? Mas o que volta para você são talvez soluções muito diferentes. Já vi chegar de R$1 milhão a 2 milhões de diferença. E aí, o que te atende melhor? Aí é que entra, né, a maturidade da área de compras de computar e equalizar isso aqui. E a última, e não menos importante, é o Request for Partnership. Então, quando você está fazendo, ou você precisa fazer um processo de parceria, e aí se você assistiu meu vídeo anterior, ou um vídeo que eu fiz aqui falando sobre a matriz Kraujic, às vezes você, lá naquele quadrante de estratégico, itens estratégicos, você vai ter alguns fornecedores únicos, né? Porque se caiu lá, é um fornecedor único que tem uma característica muito própria para a sua empresa. Nesse caso, pode ser muito interessante você montar uma RFP do tipo parceria, que você traz o fornecedor para o seu lado, né? Ele participa do ônus e do bônus de todo o processo. Então isso te ajuda a mitigar o risco de você ter um fornecedor único dentro de todo o teu processo.
Bom, isso que eu queria contar para vocês da RFP e das derivadas da RFP. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.